Eu queria agora convidar o Gabriel, e para a gente convidar o Gabriel Kozlowski é uma situação bastante curiosa ou peculiar, porque o Gabriel já frequentava o Arcfuturo quando ainda era aluno do MIT, e agora ele volta já como professor e nesse grupo de pesquisa, então para nós é grande orgulho ter aqui, enfim, ele vai falar depois um pouco mais sobre ele, mas é um aluno brasileiro que ficou no MIT, hoje tem uma cátedra e é professor lá. Ele é mestre em urbanismo pelo MIT, e foi líder do projeto de Sensible City Lab e pesquisador para o pavilhão dos Estados Unidos na Bienal de Veneza, contribuindo com os livros Office Us Agenda 2014 e Office Us Atlas 2015. Fundou o coletivo Entre, com quem publicou Entrevistas com Arquitetos por Estudantes de Arquitetura. Atualmente é Teaching Fellow no Departamento de Arquitetura do MIT e trabalha com Rachin Sarkis como pesquisador associado do Center for Advanced Urbanism. Gabriel, por favor. Oi, boa tarde. Meu nome é Gabriel Kozlowski. Eu sou pesquisador do Center for Advanced Urbanism no MIT. E eu estou aqui para oferecer uma perspectiva da questão da habitação através dos trabalhos que eu me envolvi no MIT. Eu também sou arquiteto. Então, por exemplo, essa é a minha entrada do mês passado para a sede do IAB. Esse foi um projeto urbano super largo que a gente fez agora em Xangai e a gente tirou o segundo lugar, ou a nossa menção honrosa para o concurso da Antártica no Brasil. Então eu comecei no MIT para fazer um mestrado de 2 anos em Urban Design, não Urban Planning, Urban Design. E então eu me formei e eu comecei a dar aula lá, eu tive o privilégio de dar aula com o Ângelo no estúdio de projeto, e eu também dou aula de teoria, onde eu discuto o conceito de território não como objeto, mas como tecnologia política. Hoje eu acho interessante mostrar um pouco como eu tenho lidado com essas questões da rápida urbanização através do projeto urbano e como isso vai levar meu interesse para a questão da habitação. Então, o primeiro projeto que eu gostaria de mostrar tem um foco em explorar novos métodos e ferramentas para se intervir no contexto urbano, trazendo as questões econômicas para o centro do projeto. Um dos principais problemas dos projetos urbanos é essa inflexibilidade, a falta de possibilidade dele se adaptar às questões econômicas e sociais depois ou que acontecem durante a implementação do projeto. Então, os projetos acabam virando obsoletos. Então, ao invés de criar uma solução fixa, esse projeto desenha os parâmetros, as leis que vão guiar a forma urbana. E dependendo das condições econômicas no momento da implementação ou do projeto ao longo de sua construção, essas leis vão gerar formas urbanas diferentes, mas que continuam respondendo às questões fundamentais decididas na concepção do projeto. Então, ao invés de mostrar uma configuração única de projeto, aqui você vê um diagrama que estruturou a decisão de projeto, que foi mostrar o projeto em 5 momentos diferentes de tempo, e que vai responder a 3 vetores específicos. Poderiam ser 10, por exemplo. Então, por exemplo, atividade no porto ou aquecimento do mercado imobiliário. Então, o projeto começa estabelecendo um macrogrid, estabelecendo as conexões básicas para a cidade, e a partir daí vai passando do grid para a parcela, para a definição dos prototipos de edificação, até respondendo à programação que eu criei inicialmente. Então, essa imagem mostra os campos. Bom, está mais ou menos. Essa imagem mostra os campos que são criados a partir dessa combinação dos vetores e os 5 cenários fictícios que eu vou mostrar como o projeto se adapta nesses próximos slides. Então, na verdade, não faz sentido entrar muito em detalhes, o importante é mostrar um conceito de projeto. E aqui eu mostro os passos da programação
que era quebrar o grid, o macrogrid num grid, o grid em parcelas, a parcela mudar o tamanho dependendo do uso e assim definir um prototipo para ser aplicado em cada uma delas. Então, aqui você tem os 6 prototipos que vão responder, que vão se adaptar a questões como densidade, uso, movimento das ruas. Então, por exemplo, nesse prototipo, quanto mais a edificação sobe, mais o pátio interno é aberto, e a partir de um limite de densidade habitacional da quadra, o pátio interno é aberto para virar um espaço público. Então, o developer vai setar um goal de metragem quadrada que vai para tornar o projeto viável, e a programação vai adaptar as formas urbanas possíveis para o momento econômico que o projeto for aplicado. Então, nesses 3 primeiros cenários, eu mostro como se adaptaria a condições econômicas diferentes antes de começar a implementação. Eu não vou explicar muito, mas... E depois, o que aconteceria se o cenário 3 começasse a ser construído e depois de 10% dele construído, tivesse uma crise que mudasse toda a ênfase econômica da cidade por uma atividade portuária, por exemplo? Ou o que aconteceria se depois de 60% do projeto pronto, houvesse um boom imobiliário? Então, você vê como os edifícios vão se adaptar à forma dos edifícios existentes e evitando uma ruptura no tecido urbano. Esse processo de projetar através de parâmetros ou usar dados para influenciar o projeto tem sido explorado bastante no MIT. Os 2 próximos projetos que eu vou mostrar são exemplos de como isso tem sido aplicado dentro do centro, do CEU. Então, esse primeiro projeto explora questões econômicas como questões econômicas de adaptação podem influenciar no projeto. Como desenhar não somente o espaço, mas aliá-lo aos parâmetros do mercado. Então, esse trabalho começa a entender como cada aspecto do projeto, como terra, forma do edifício, quantidade de espaço verde, etc., influencia no custo final. Esse é só um print screen da programação, só para vocês terem uma noção como funciona essa ideia de inputs e outputs, né? Eu não mostrei no outro, mas por trás daquele projeto também tinha uma programação similar a essa. Então, os parâmetros como renda, taxação, gastos em várias categorias, como transporte, água, comida, entram no sistema, passam por uma análise dos componentes do projeto e entregam o resultado financeiro. Eles testam, e o pessoal lá testou esse modelo para 3 tipologias diferentes e cenários distintos. Por exemplo, o que acontece se você adiciona os custos de child care na equação? Enfim. Esse segundo projeto, ele lida com a questão do uso da água e como um cálculo rigoroso do consumo total de água para um projeto pode influenciar o consumo energético e o custo total do projeto. Então, ele cria uma programação que responde em tempo real como as decisões de projeto impactam o uso da água. Então, se você move o modelo, se você muda a dimensão do edifício, se você muda a quantidade de espaço verde, ele vai adaptar os valores em tempo real. Então, o projeto explora como a água de reuso e novas tecnologias aliadas a elas podem impactar o projeto e o ecossistema. Então, no que eles chamam de nexo água-energia, que nesse caso é um modelo desenvolvido para as cidades do Golfo, mas que pode ser adaptado para outros lugares, com certeza. Então, ele calcula o gasto energético se o projeto fosse utilizar 100% de água potável, e depois, o que aconteceria se você começasse a mudar, através de novas tecnologias, o uso de água potável por água não potável. Então, o modelo vai começar a otimizar a quantidade de energia despendida pelo projeto para tentar otimizar para um máximo de 74% de eficiência, de redução. Por fim, mas isso é longo, então eu vou rápido, eu queria mostrar um pouco rapidamente como eu entrei nesse tema da habitação e que se deu, e como a habitação começou a ter uma importância grande para mim.
Isso foi através da minha tese de mestrado, Framing Dispersal, Urban Strategies for Mexico City Sprawl, que de certo modo me levou a trabalhar com essa questão da habitação através do CEU. Então foi legal que esse trabalho acabou ganhando o prêmio de melhor tese de arquitetura no MIT, me incentivou a continuar essa exploração por esses próximos anos. Então, mas enfim, a tese lida com esse fenômeno do espraiamento urbano na cidade do México, analisando um modelo específico de urbanização, que são essas cidades-casas, cidades de casa, né? Criado pela repetição massiva de um tipo único de unidade de moradia subsidiada. Então, a tese discute um pouco de como esse modelo tem matado o espaço público e quais são as possíveis soluções. Então, por exemplo, o problema não é só a repetição, a qualidade da construção, mas os diversos níveis de exclusão entre público e privado empregados nesses projetos. E cria um tipo de urbanismo onde acaba sendo impossível se viver. Então, esse tipo de urbanismo, ele acaba replicando mecanicamente esse modelo neoliberal de individualismo em todas as escalas do projeto. E, ao mesmo tempo, cultiva essa lógica da cidade monofuncional dormitório. E se você olha a cidade do México, esses empreendimentos somam 17% da área construída de toda a região metropolitana, o que vale a 660 mil casas. Então, minha tese procura uma solução para esse problema em 4 escalas. Como se posicionar frente ao espraiamento urbano, na escala da cidade, um projeto de cidade. Enfim, novos paradigmas para os projetos de moradia subsidiada e etc. Mas aqui, entrando numa parte específica do projeto, ele entende que hoje em dia a percepção que se tem da cidade, desses bairros de moradia subsidiada completamente separados da cidade, precisa ser mudada. Então, a proposta é mudar esse cenário, tirando partido da distância desses bairros para a cidade, para reprogramá-los para se tornar a barreira para o crescimento urbano. Que, na verdade, a cidade comece a ser polinucleada e que esses núcleos na periferia da cidade possam absorver o crescimento. Então, por exemplo, o projeto especula em tipologias de borda, como estabelecer limite, como conter urbanização. Então, o limite pode ser material, através de programa, vegetação, ou oferecendo infraestrutura de um lado e não oferecendo para o outro, ou pode ser, por exemplo, imaterial, como incentivos econômicos, tempo e burocracia de desenvolvimento de projeto, ou tamanho de parcela, por exemplo. Então, a borda deixa de ser uma linha e passa a ser uma região, que pode ser programada, utilizada como amortecimento para trocas entre as duas áreas, ou simplesmente ter desenhos mais eficientes e interessantes de separação. Outro ponto interessado são as tipologias genéricas de alta densidade, que incluísse a habitação. Assim, como pensar em tipologias que permitem que o developer lucre com a exploração do terreno, mas que, ao mesmo tempo, garanta a construção de moradia de qualidade. Então, nessa tipologia, as moradias ocupam de 3 a 5 pavimentos, o que dispensa elevador, e, ao invés de um jardim privado, como a tipologia existente, ele compartilha um espaço coletivo, que pode ser usado de qualquer maneira. Então, se esse é o modelo atual, em cada uma das tipologias, a relação entre espaço privado e coletivo é rearrumada de forma diferente. Esse é a torre. Por exemplo, nessa tipologia de torre com base habitacional, por exemplo, explora a relação entre a inserção de espaços de trabalho junto com espaços de morar, onde o terraço pode virar essa área coletiva de lazer, plantio e trabalho, enfim. E, por último, as tipologias de rua, como começar a mudar essa ideia da rua monofuncional, como diminuir o espaço dos carros, trabalhar as interseções como traffic calming, ou criar esses espaços coletivos flexíveis dentro da estrutura viária. Ou seja, em todas as tipologias, tenta-se entender a cultura local, que é essa cultura que é um pouco brasileira também, que é essa cultura da improvisação, da experimentação, através de armações que são rígidas, mas que permitem espaços coletivos para a flexibilidade. E, no fim, eu acabei escolhendo uma área de intervenção, mas eu não vou explicar muito bem isso, e comecei a pensar essas moradias através de um sistema interligado, que cada um desses lugares pudesse
desenvolver uma habilidade, uma qualidade específica já latente no lugar para acabar trabalhando como uma rede, né? E eu acabei pegando esses 3 bairros para trabalhar. Então, por fim, eu fiz um projeto urbano que especula na possibilidade de se utilizar o dinheiro destinado aos 3 novos bairros que vão ser construídos exatamente assim. O que acontece se você pegar esse dinheiro e investir para mudar os bairros que já existem, que na verdade estão sucateados, ou para criar esses novos centros urbanos, para trabalhar com a densificação em vez do espraiamento. E aqui eu utilizei uma série de operações urbanas nesses 3 bairros e como criar essa cidade com o mesmo dinheiro que você faria 3 mais bairros iguais a esse. E aumentando a quantidade de moradia. Enfim, tem várias estratégias aqui, mas a ideia também é trabalhar como você faz um gradiente entre a cidade, como você trabalha com o apagamento também, não somente com a construção, como inserir programas semente. E essa questão... Então, essa questão, quando eu estava desenvolvendo minha tese, o centro estava fazendo uma bienal, estava se preparando para uma bienal sobre o futuro do subúrbio. E você vê aqui, e esse livro, essa é a capa do livro, que vai se chamar Infinite Suburbia, que são 800 páginas, 50 essays, sobre o futuro do subúrbio. E você vê que o futuro do subúrbio é exatamente ligado ao futuro da habitação. Você vê em várias... Essas são imagens de drones que eles tiraram em várias cidades do mundo. E você vê um tipo massivo de habitação sendo repetida em todos os lugares do mundo. E essa é uma das questões que a gente quer endereçar agora na próxima Bienal do Centro, que a gente vai fazer em conjunto também com nossos parceiros aqui, com a FAO, o Arquifuturo e o Urban. E agora a gente vai tocar um vídeo do diretor do MIT e da Adele Santos, que está liderando essa iniciativa de housing, para passar um pouco mais, para explicar um pouco mais isso. MIT Brasil e o desafio. My name is Adele Santos and Meu nome é I'm the Dean of the School of Architecture. Ned Santos. I've been at MIT since 2004. Eu sou reitora do MIT desde 2004. Sou planejadora urbana e também fui professora. Meu nome é Hashem Sakif. Sou arquiteto. Fico entre Cambridge, Massachusetts e Beirute, no Líbano. Esse projeto é a ratificação de uma colaboração de longo prazo que já temos com o Brasil em diversos projetos importantes. Estamos muito envolvidos em novos projetos com o Brasil, projetos de arquitetura, de saúde pública, artes. E não é uma expedição única, é simplesmente uma tentativa de consolidar tudo isso com um plano de longo prazo. O MIT se dá muito bem com problemas difíceis, desafios. Temos diferentes especialistas de diferentes áreas, diferentes setores, trabalhando juntos para resolver problemas desafiadores que ajudam a melhorar toda a sociedade. E a moradia, a habitação, é um desses tipos de problemas. Será um prazer trabalhar com esse projeto. Nós criamos isso há 4 anos e estamos avaliando todas as mudanças que têm acontecido. E muitas mudanças são dramáticas. Temos um grupo de pesquisa e a cada 2 anos fazemos uma conferência. E esse ano teremos também uma exposição. E é isso que é importante aqui. Vamos fazer workshops. Num mundo ideal, vamos continuar isso através de um projeto de pesquisa e ter produtos que poderemos mostrar numa exposição. E no mundo ideal também vamos ter protótipos que serão construídos, ou partes de protótipos
que serão modelados para mostrar os conceitos por trás de tudo isso. Ou seja, temos participantes da África, da Ásia, Colômbia, Índia e esperamos que o Brasil também. Será um mix global incrível, avaliando a habitação para as pessoas que precisam de habitação. Vou dar um exemplo do Brasil. Atualmente, existem vários programas estaduais que estão tentando lidar com a questão da moradia. Esses programas produzem um produto que é comprado através de um fornecedor e paga ao longo dos meses. Mas a moradia deveria fazer parte de um resultado que atenda às necessidades do público com o seu engajamento num processo que leve a resultados desejáveis. Em outro nível, avaliar a tecnologia de ponta que está disponível no setor da construção para conseguir fornecer uma moradia que olhe para o futuro. Fomos para a Colômbia, estamos trabalhando com uma fundação para construir moradias de baixo custo, mas em São Paulo as coisas serão diferentes. Porque o que fizemos na periferia de Cartagena terá que ser feito dentro da cidade de São Paulo. As tipologias serão consideradas na forma como as comunidades são construídas lá, com várias camadas, não são apenas edifícios únicos. Estamos empolgadíssimos com a ideia de oferecer moradia para as mesmas demografias, mas com elementos diferentes. Levamos alunos para lugares como São Paulo, Cartagena, China, e é um período muito intenso, 3 ou 4 semanas, trabalhamos todos os dias, normalmente com uma instituição local. Nesse caso vai ser a FAO. E aí trabalhamos juntos, fazemos um brainstorming, e é importante ouvir a opinião local, porque nós não temos como saber todas as variáveis da cultura. Também chegamos com muitas informações para estabelecer os princípios básicos de investigação. Mas é uma pesquisa, isso é muito importante. Na minha última visita para São Paulo, percebi 2 qualidades essenciais para trabalhar no projeto de moradia. Primeiro, uma modernização em grande escala, com os recursos de engenharia, opinião pública, participação pública, na transformação da cidade e do seu cenário. Um modelo que atravessa o tecido urbano, junto com o respeito que a sociedade brasileira tem pela capacidade transformativa da arquitetura. Isso é muito necessário para começarmos um projeto de habitação que realmente seja transformador. Essa colaboração vai nos ajudar a estabelecer uma parceria para lidar com os desafios que encontramos em regiões do Brasil que acontecem através desse rápido fenômeno da urbanização.